Daqui, desse slide, então, a gente inicia o estudo da aplicação da volumetria e decomplexação, né? Até então, até agora, a gente estudou, entendeu como ela funciona, tem bastante detalhezinho para entender, vocês já perceberam. E depois a gente fez aqueles estudos, digamos, teórico da titulação, né? Que a gente estuda cada detalhe dela, assim, ponto a ponto, o que está acontecendo ali. Agora a gente vai para um outro jeito também de estudar, né? Para completar o nosso estudo, que é estudar a aplicação prática da volumetria de complexação, ou seja, usar ela para determinar a concentração do analito, que é isso que é a química analítica, né? Então, nessa etapa aqui eu vou começar explicando uma das coisas. Quais são, quais são os jeitos da gente enxergar o ponto de equivalência de uma titulação, né? O ponto de equivalência. Existem métodos que eu não vou explicar agora porque depois tem uma disciplina lá no final do curso que chama análise instrumental e lá eu dou aula sobre isso e lá eu vou explicar então esse tipo de aparelho aqui, por exemplo, o eletrodo de mercúrio, esses eletrodos íon seletivo, né? Então isso tudo são técnicas que é possível da gente enxergar exatamente o ponto de equivalência. Vejam bem, o ponto de equivalência, né? Mas de um jeito mais simples, dá para também fazer essas volumetrias e não enxergar o ponto de equivalência, mas sim o ponto final, certo? E aí, para a gente enxergar o ponto final, que é bem próximo ao ponto de equivalência, a gente pode usar indicadores também. A gente coloca um reagente ali no Erlenmeyer, assim como a gente já viu, né, essa situação nas volumetrias anteriores, né, precipitação em ácido base. Aqui também tem a mesma lógica. Vou dar uma aumentadinha aqui, tá? E como é que funciona o uso desses indicadores? Eles funcionam assim, ó. Vamos pensar que a gente inicie fazendo uma titulação de magnésio, tá? Aí, então a gente tem no Erlenmeyer ali o magnésio, esperando formar complexo com EDTA, tá? Uma titulação aqui bem simples. E à medida em que o EDTA cai ali embaixo, ele começa a formar complexo com magnésio. Perfeito. Só que como é que funciona o indicador aqui? A gente coloca uma outra molécula aqui, ó, que forma complexo com o magnésio, tá? E quando essa molécula forma complexo com o magnésio, o complexo tem uma cor. Então essa molécula ela é chamada de IN aqui, ó, o indicador, né? Inclusive no próximo slide eu até vou mostrar um dos que é bastante usado, que é o negro deriocromo, tá? Vou mostrar a fórmula química dele, né? Mas, e até aqui são as fotinhos do negro deriocromo. Então aquela molécula negro deriocromo, ela também é um ácido fraco, ela é a mesma lógica dos ácidos usados lá na volumetria de ácido base, né? Só que lá na volumetria de ácido base, o indicador ele tem uma cor quando está protonado e tem outra cor quando perde os seus íons H+. Aqui não. Aqui o indicador, quando ele está formando complexo com um centro metálico, ele tem uma cor. Então, por exemplo, o negro deriocromo formando complexo com o magnésio, a gente inicia a titulação da gente com essa corzinha aqui no Erlenmeyer, aqui embaixo, né? E aí, à medida em que vai caindo EDTA da bureta, o EDTA é um dos ligantes mais fortes que tem, né? Inclusive, acho que eu nem falei aqui nos vídeos, mas se a gente quer fazer o tratamento de resíduos, a indústria usa isso até. Tu quer fazer um tratamento de resíduo e no teu resíduo tem metal pesado, um dos tratamentos é jogar EDTA no resíduo, né? Porque aí esse EDTA ele vai capturar os metais pesados. É um jeito, então, de fazer um tratamento dos resíduos. Porque muito difícil aparecer um outro ligante que vai tirar o EDTA dali e entrar no lugar do EDTA, tá? Então ele é um ligante muito forte, tá? E também, aqui, sei lá, não vou devagar muito, mas aqui, se vocês pegarem qualquer produto, assim, de shampoo, um monte de produto, assim, na composição tem EDTA. A lógica de botar EDTA nesses produtos é para que esses EDTA capturem metais, né? E aí, por exemplo, nesse utensílio assim que é sabão, shampoo, detergente, essas coisas assim, o fato de ter metais no meio ali acaba várias moléculas de sabão ali, o shampoo. Quando eu digo shampoo, mas tem que pensar que no princípio do shampoo a gente tem moléculas que é tipo sabão, né? Cadeia orgânica e cadeia polar. Então o fato de ter metais na solução ali, a gente gasta um monte de molécula do sabão ali, né? A parte do produto do shampoo que ia fazer a limpeza, para circular o metal, em vez de ficar lá tirando a gordura do teu cabelo lá, né? Então é por isso que vários produtos têm adição de EDTA também. Bom, então, quando o EDTA encontrar aqui o metal, ele vai entrar no lugar desse indicador aqui, né? Então, o que a gente vai ver é que o magnésio vai deixar de ficar complexado com
o indicador e vai começar a formar complexo com EDTA. E aí o que vai sobrar com o indicador quando a gente chegar bem no ponto de equivalência? Então, bem no ponto de equivalência, a gente já começa a ter só a cor original do indicador. Porque quando a gente foi pingar esse reagente aqui nesse Erlenmeyer, ele ficou dessa cor, mas quando ele estava lá no frasco de reagente bonitinho, ele era azul. Então só a cor do indicador, no caso do negro de heliocromo, ele é um azulão, assim, um azul bem escuro, né? Então é isso que é a titulação. A gente adiciona o negro de heliocromo aqui para ele. Estou dando exemplo do negro de heliocromo, né? Não é só esse que é usado. Mas vamos pegar como exemplo ele, que eu até coloquei as cores aqui, ó. A gente adiciona um indicador que ele forma um complexo com o metal, e aí à medida que a gente vai jogando EDTA, o EDTA vai entrando no lugar do indicador, e quando a gente chegar no ponto de equivalência, a gente vai ter o indicador sozinho, porque não tem todo o metal formou complexo com EDTA. É um tipo de titulação em que o erro aqui entre o ponto final e o ponto de equivalência é bem perto, né? Não tem tanto aquele problema do erro já do indicador lá no ácido base, né? Tu pode escolher o indicador em que ele demore um tempão. Tempão que eu digo não é por tempo. Ele necessita uma mudança de pH bem diferente do que era o pH do ponto de equivalência, né? Então lá a gente tem bastante margem para errar, digamos assim. No caso aqui não. Aqui é bem tranquilo. E esse negro de heliocromo, que é essa molécula aqui, ó. Deixa eu botar aqui, próximo slide. Vamos. Esse negro de heliocromo, que é essa molécula aqui, né? Ele, do jeito que tá assim, ele é aquela cor azulão, né? E quando ele fizer um complexo aqui com magnésio, até simbolizei aqui o complexo com o magnésio, ele fica aquele corzinha meio vermelhinha ali, meio, né? Entendeu? Então é isso aí. Esse negro de heliocromo também ele é usado para outros metais, não é só para o magnésio, tá? Então ele é bem versátil assim. Inclusive uma titulação que a gente faz eu gosto de fazer na aula, principalmente São Vicente, que é uma água que é cheia de cálcio e magnésio, né? E muito mais cálcio, né? Também tem magnésio. Ele é o indicador usado na volumetria para medir a dureza da água, que é um jeito de medir a quantidade de carbonato de cálcio e magnésio que tem na água, né? Então ele é o indicador clássico aí nessa titulação e nessa volumetria, tá? Bom, depois de falar um pouco sobre os indicadores, né? Vou falar sobre algumas possibilidades de usar a técnica de DTA. Aqui, como é que eu vou dizer? Não, é mais ou menos o que a gente já viu também, as possibilidades de fazer as volumetrias, né? A gente parte desde do que a gente chama de titulação direta, né? Titulação direta, quando pegar esse nome assim, fulano fez uma titulação direta. Direta é o basicão da volumetria, que é botar o analito no Erlenmeyer e o reagente titulante já reage com o analito, e o titulante vai na bureta. É o basicão, né? Das volumetrias. Então, isso aqui seria um modelo de titulação direta, né? Que é o mais fácil que tem. Bom, depois desse modelo aqui de titulação direta, a gente pode ter esse tipo de titulação aqui, ó, chamado de titulação de retorno, né? Titulação de retorno é o seguinte, ó. Vamos pegar o exemplo... Vamos pegar o exemplo aqui, uma titulação onde eu quero titular o metal, só que o metal reage um pouco mais lento com o EDTA, sabe? Não é tão rápido a reação. Então não dá para mim... E um dos princípios para a gente usar a volumetria, inclusive, é esse. Tu só pode fazer uma volumetria quando as reações são rápidas, né? O titulante cai aqui, já reage com o analito, se não, porque se a reação for lenta, tu vai largar uma gotinha aqui e depois e aquela gotinha nem reagiu ainda e tu já está largando a segunda gota. Então vai dar tudo errado já, né? Inclusive tem reações, né, que a gente tem que fazer até a quente aqui, ó, reações não, a titulação, né? A gente tem que até aquecer o volume de amostra titulado, porque a temperatura mais alta acelera a reação, né? Porque ela tem que ser rápida. Então é o seguinte, pensem na possibilidade da gente ter um metal que reage de forma muito lenta, assim como o EDTA. Então não vai dar para fazer a titulação direta, botar o metal aqui, EDTA na bureta e fazer a titulação. Não dá. Então a gente pode fazer esse artifício aqui, ó. A gente coloca um volume conhecido do metal, por isso que eu desenhei a pipeta volumétrica, tá? A gente coloca um volume conhecido do metal no Erlenmeyer e depois coloca um volume
conhecido de EDTA no Erlenmeyer, certo? Só que essa quantidade aqui, ela tem que estar em excesso, né, de EDTA. A gente está colocando bem mais EDTA do que precisava para complexar o metal. De modo que aqui embaixo eu vou ter todo o metal, é isso aqui eu espero o tempo que for. Se precisar esperar horas, eu espero. Para todo o metal reagir com EDTA e formar o complexo, certo? Todo o metal formar o complexo com EDTA. E aí, como eu joguei uma quantidade em excesso de EDTA, só que eu sei a concentração dele, por isso que eu coloquei colchetes, né? Para dizer que eu sei a concentração dele. Esse aqui eu não sei. Então, eu sei a concentração dele e eu sei o volume que eu adicionei. Portanto, essa informação aqui, ó, volume e concentração, eu sei quantos mol de EDTA eu joguei dentro desse becker aqui. Entenderam? Pegaram a lógica da coisa? Então, se eu sei quantos mol de EDTA eu joguei aqui dentro, parte desse número de mol de EDTA reagiu com o metal. Essa quantidade até eu não sei. A quantidade de EDTA que estava aqui dentro do becker e reagiu com o metal eu não sei. Só que se eu pegar todo esse líquido, transferir para um Erlenmeyer e titular com um metal e enxergar, porque aí aqui vai estar o excesso de EDTA, né? Aquilo que não reagiu com esse metal aqui, ó. Então, se eu fizer uma titulação com esse líquido aqui, eu vou acabar descobrindo quanto do metal sobrou, que eu chamei aqui de excesso de EDTA. Metal não. Quanto do EDTA que sobrou, que eu chamei aqui de excesso de EDTA, né? Então, naquele exemplo idiota que eu sempre dou na aula, né? Imagina que eu joguei 10 mol. É um exemplo idiota, mas eu vou pegar um número simples porque é fácil de imaginar. Imagina que eu joguei 10 mol de EDTA aqui dentro do becker, né? E desses 10 mol, parte desses 10 mol reagiu com o metal. Só que eu não sei quanto que foi. Só que eu fiz o cálculo e eu sei aqui, eu sei a concentração e sei o volume que eu adicionei. Eu sei que eu joguei 10 mol aqui dentro. Aí agora eu só não sei quanto que reagiu com o metal. Só que daí eu pego o líquido, vou lá, faço uma titulação, e aí nessa titulação aqui eu descubro que eu achei 3 mol de EDTA aqui nesse líquido. Aí eu faço um cálculo bem simples. Ah, eu joguei 10 aqui dentro. Achei 3 que não reagiu, então quanto reagiu é 10 menos 7, 10 menos 3, aliás, que dá 7. Então eu acabo de descobrir que na minha amostra, num volume conhecido, porque eu usei uma pipeta volumétrica, dentro desse volume aqui onde estava a minha amostra, eu tinha 7 mol desse metal aqui, entenderam? Ó, eu joguei 10 mol de EDTA no becker, não sei quanto que reagiu, só que depois o excesso disso eu titulei e descobri que o excesso é 3 mol. Então 10 mol menos 3 mol dá 7 mol. Então foi 7 mol que reagiu com o metal. Então eu sei que eu tenho 7 mol dentro desse volume da pipeta volumétrica. Eu estou sendo bem fiel aqui nos meus desenhinhos nas vidrarias que são usadas, né? Então, por exemplo, assim, ó, aqui eu posso usar um becker, não tem estresse, né? Porque eu só estou misturando dois líquidos, né? Mas aqui, para transferir esses dois líquidos aqui para dentro, eu tive que usar a pipeta volumétrica, né? Não posso usar uma pipeta graduada, entenderam? E também aqui uma coisa que eu vou dizer, mas já é aula experimental já, né? Aqui já é uma aula teórica. Mas tudo bem, vamos explicar aqui, ó. Quando a gente faz a transferência desse líquido para cá, a gente transfere o líquido para um Erlenmeyer e depois a gente pega o frasco lavador com água e dá uma lavadinha no líquido e a água de lavagem vem aqui para dentro. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos deixar esse becker com sujeiras, entre aspas, né, dessa mistura aqui, porque aí seria excesso de EDTA que não está vindo aqui para me titular. É um erro experimental, né? Então, isso aqui, esse modus operandi, digamos assim, é a cabeça do químico analítico, né? O químico analítico ele faz o procedimento no laboratório e ele parece que ele está enxergando aquelas moléculas ali no becker ali, ó. Quando ele lava o beckerzinho, loga lá. E esses processos de lavagem, eles são mais bem sucedidos não pela quantidade de água que tu usa, e sim pelas repetições do processo de lavagem. Ou seja, tu lava muito melhor esse becker se tu jogar 10 mlzinho aqui nas paredes, bem devagarinho, e jogar lá, mais 10 mlzinho, jogar lá, depois mais 10 mlzinho e jogar lá. Do que tu pegar o becker sujo ali e jogar 30 ml de uma vez só, mexer e jogar lá. Entenderam? Então é isso. Melhor usar sucessivas lavagens do que uma só com o mesmo volume, né? Então vou fechar o vídeo aqui.